Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião de Câmara do dia 19 de agosto de 2026. Começo por cumprimentar a Sra. Vereadora, os Srs. Vereadores presentes nesta sessão, cumprimentar também o público presente, comunicação aqui presente, funcionário que dá apoio também a esta sessão e a todos aqueles que nos assistem a esta reunião também pelos meios digitais. Vamos começar a nossa reunião pelo período antes da ordem do dia. Gostaria de fazer aqui duas referências. Uma que foi assinado no dia 15, o contrato de cedência de biblioteca Arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, também com a família. E queria destacar, porque as nossas festas terminaram já hoje, e fazer aqui, antes de mais, um agradecimento a todos aqueles que estiveram envolvidos na organização, na preparação destas nossas festas. Desde logo às entidades organizadoras, para além da Câmara, a Irmandade Nossa Senhora do Castelo e também a Comissão de Festas de Cruz. Mas também, desde logo, aos trabalhadores, aos funcionários da Câmara Municipal, que largamente também estiveram empenhados na organização, na preparação destas festas, nas mais diversas vertentes do seu programa de atividades. Dizer também, neste aspecto, as juntas de freguesia, que também são um parceiro fundamental, um agradecimento também a todas elas, as juntas de freguesia do nosso Conselho, e também às associações que estiveram envolvidas também nas atividades destas festas em honra de Nossa Senhora do Castelo. E gostava de dedicar o sucesso destas festas aos trabalhadores municipais e a todos estes que estiveram envolvidos na sua organização. Muito obrigado a todos. Senhora Vereadora, quer acrescentar algo mais? Se me permite. Por favor. Ora, muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores, também o público presente, Comunicação Social. Cumprimento também a Filomena, que está aqui hoje também a secretariar esta reunião, e também à equipa que está a fazer aqui também a transmissão da reunião de Câmara. Obviamente, também não poderia deixar de dar uma palavrinha sobre as festas. Elas terminaram há bem poucas horas e sem dúvida que foram umas festas grandiosas e que muito se deve a todos os envolvidos. E gostaria aqui, tal como o Sr. Presidente referiu, destacar sobretudo o empenho e a dedicação dos nossos trabalhadores naquilo que foram a organização das nossas festas. Mas gostaria, para além daquilo que são as festas, gostaria de destacar sobretudo o projeto do nosso cortejo histórico e etnográfico, que fez este ano 80 anos, e sem dúvida que também a organização deste projeto, desta iniciativa cultural, que perdura há 80 anos sem qualquer interrupção, à exceção do ano de pandemia, é de salientar, enfim, toda a dedicação de todo o trabalho que foi feito previamente para o desenvolvimento deste cortejo, com reuniões, com conjunto de reuniões, bastantes reuniões, com as juntas de freguesia, com as associações, com pessoas em particular, com as empresas que também se envolveram neste projeto. E mais uma vez, Cruz mostrou nas suas ruas a sua identidade, a sua história, a sua cultura, e mais uma vez Cruz afirma-se também como um território de cultura, de identidade, muito ligado àquilo que é também a região do Ribatejo, e também a região do Ribatejo vem reforçada com esta iniciativa. Foi de facto um cortejo bastante duro, face também àquilo que são as condições climatéricas, e portanto ainda um agradecimento ainda mais especial para todos aqueles que desfilaram sobre o calor tórrido de Cruz, mas que demonstraram efetivamente a garra dos cruxenses e a vaidade e o orgulho também em ser cruxense e nas representações das várias freguesias. Portanto, o meu muito obrigado a todos aqueles que estiveram envolvidos no cortejo, associações, empresas, juntas de freguesia, e a todos os trabalhadores que não baixaram os braços e levaram mais uma vez estas festas e o cortejo histórico e etnográfico com elevado sentido de responsabilidade e com muito brio. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador, quer acrescentar algo? Faça favor. Então, muito boa tarde a todos, Excelentíssimo Presidente
Excelentíssimos vereadores, comunicação social e a todos os espectadores que nos veem por os meios sociais. Queria deixar aqui alguns apontamentos a nível de algumas atividades que foram realizadas desde a última reunião de Câmara. No dia 5 de agosto tivemos uma atividade de sensibilização ambiental e bem-estar animal no âmbito do programa Verão com Animação. Tivemos cerca de 30 crianças, entre os 4 e os 10 anos, que participaram numa atividade dinamizada em conjunto com o projeto Contigo. Esta ação focou-se em temas essenciais como o bem-estar animal, a adoção responsável e a prevenção do abandono. Tivemos a expectativa das crianças, as respectivas famílias mostraram um excelente espírito solidário ao doarem ração e patês para o CROAC. Assinalámos também, no dia 7 de agosto, o encerramento do segundo turno de centro de férias, com uma festa final e celebração. Ao longo dessas várias semanas, estas crianças usufruíram de atividades desportivas, visitas aos vários equipamentos municipais, nomeadamente as piscinas municipais. Deixo aqui um agradecimento público aos monitores, aos técnicos, colaboradores e às famílias pela confiança e dedicação. No dia 14 de agosto tivemos também uma iniciativa pelo CLDS 5G Coruche Mais Social, com a atividade Desafio de Se És Capaz. Isto foi um encontro que juntou várias crianças do ATL e idosos de diversas instituições, particulares e PSS do Conselho, com jogos e desafios partilhados entre as diferentes gerações. Foi uma excelente ação de promoção do envelhecimento ativo, de uma aprendizagem mútua de aproximação entre as gerações. Por último, queria dar os meus parabéns e um obrigado muito grande a todos os intervenientes nas nossas festas, a padroeira da Nossa Senhora do Castelo. O meu muito obrigado por todo o trabalho que realizaram, e o sucesso deve-se também não só a quem dinamizou, mas também quem trabalhou arduamente durante todos os dias das festas de Cruz. É tudo. Muito obrigado, Sr. Vereador. Questiono-se alguma coisa neste período? Vereador, também? Sim? Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde aos eleitos. Ligo, faz favor. Há aqui uma informação que a transmissão não está a acontecer. Não sei se os técnicos têm conhecimento disso, aqui presentes. Está noutra página. Mas está no site da Câmara, sim. Vereador. E então dizer boa tarde a todos, nomeadamente quem está aqui na assistência e os órgãos de comunicação social, também aos funcionários municipais e a esta mesa do Executivo. Naturalmente, reiterar aquilo que o Sr. Presidente já aqui disse relativamente às festas e o agradecimento a todos aqueles que participaram na organização, nomeadamente também e sobretudo aos trabalhadores municipais e ao esforço que foi montar estas festas, ainda por cima com estas condições climáticas extremamente agrestes. Eu propunha mesmo que aquilo que o Sr. Presidente disse sobre esta matéria pudesse ser aqui votado pelo Executivo, no sentido de ser publicado e divulgado, que o Executivo Municipal tem esta postura, reconhecimento a toda a organização e também aos trabalhadores municipais. Acrescentava também aqui ao excelente comportamento, tanto quanto eu me apercebi, do público, das pessoas que participaram nos espetáculos, participaram no cortejo, as pessoas anónimas que participaram nessas atividades, coletividades e associações também que tiveram no cortejo, e em geral, penso que do ponto de vista, do convívio, não houve alterações, da ordem, e pareceu-me que tudo ocorreu de facto num ambiente festivo e bastante saudável. Em relação, permita-me, Sr. Presidente, em relação aqui aos assuntos da reunião de hoje, eu gostava de
deixar aqui um alerta relativamente à questão dos autos de transferência de competências para as juntas de freguesia. Não me parece muito correto... Desculpe interrompê-lo. Eu sugeria que deixássemos ao período da ordem do dia os assuntos da ordem de trabalhos. No início, já podemos então falar sobre isso? Então, mas estamos na ordem do dia. Não, período antes da ordem do dia. Não dei início ainda à ordem do dia, à ordem de trabalho, estamos naquele período. Sr. Presidente, são faça como assuntos que não entender. estão agendados, mas são do interesse do município, neste período. Acho que é assim que se deve tratar. Aqueles que estão agendados, podemos tratar logo no início. Se quer estar com esse formalismo, é consigo. Ok. Eu Sigamos. próprio quero intervir sobre essa questão, mas no período próprio. Sigamos, então. Eu gostava de lembrar aqui que me parece que o serviço de datas deste município precisa de ser reforçado. Nós andamos a aprovar atas com 2 meses de atraso, não é? E coisa que não se justifica porque, efetivamente, as coisas aconteceram já há tanto tempo que, por vezes, já temos alguma dificuldade em ter, digamos, a noção absoluta daquilo que aconteceu. Sem qualquer dúvida relativamente à qualidade do trabalho e ao profissionalismo, mas o que me parece é que este setor deve ser reforçado para que as atas sejam presentes atempadamente e não passados 2 meses e em algumas reuniões de Câmara nem sequer há atas anteriores para aprovar. Portanto, era uma nota que eu gostava de deixar aqui também. Outra questão tem a ver com os requerimentos, com os pedidos de esclarecimento e com os pedidos de informação. Nomeadamente, não falo da outra bancada, mas em relação ao Volta, nós fizemos vários requerimentos, vários pedidos de esclarecimento, vários pedidos de informação. O Sr. Presidente diz que sim senhor, vamos ter essa resposta, vamos ter informação, mas essas informações não chegam. E, portanto, estamos a falar de assuntos, alguns foram tratados há 2, 3, 4, 5 meses e não aparecem respostas aos requerimentos, não aparecem respostas aos pedidos de esclarecimentos, não aparecem respostas aos pedidos de informação. É usual o Sr. Presidente usar de uma certa bonomia, agora, nos últimos tempos, quando questionado, e repete regularmente, vamos ver, mas ainda não se viu nada. É o chamado não se ver a luz ao fundo do túnel. Eu pedi ao Sr. Presidente que levasse um pouco mais a sério o papel da oposição e que, de facto, o vamos ver se materializasse numa resposta. E há assuntos que são importantes, ainda hoje vamos aqui discutir alguns, nomeadamente em relação ao mercado municipal, e sobre o qual já foi prometido diversas informações por parte do Executivo que nunca aqui chegaram. Para além de nos informarem que tinha sido constituído um grupo de trabalho, já há alguns meses, de termos solicitado na altura que, então, esse grupo de trabalho fizesse chegar alguma informação do trabalho que estava a desenvolver e, portanto, até agora, absolutamente nada. Pronto, era sobre tudo isto. Depois, a seu tempo, tratarei de outros assuntos que me parecem importantes. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Francisco Gaspar, faça favor. Obrigado a todos. Gostava de começar a minha intervenção por saudar o Sr. Presidente, saudar a Sra. Vereadora, os meus vereadores também, a comunicação social, hoje a população que se deslocou para assistir à nossa reunião e também, naturalmente, os funcionários. Também uma saudação muito especial. Microfone. Então, recomeço. Gostava de começar então por saudar o Sr. Presidente, a Sra. Vereadora, os Srs. Vereadores, a comunicação social aqui presente, a população que está hoje e que se deslocou ao Museu para assistir à reunião, naturalmente também a Filomena que secretaria a reunião e uma saudação também muito especial para quem tem a oportunidade... Só um alerta. Eu agradecia que não referisse o nome das pessoas que não têm um consentimento para aparecer, está bem? Sim, senhor. Muito obrigado, É Sr. só Presidente. uma questão de rigor e de respeito. Como a Sra. Presidente o fez, pensei que... Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, como referia, uma saudação muito especial para quem tem a oportunidade de assistir à reunião online e desta forma acompanhar também as deliberações e a discussão dos principais assuntos da responsabilidade do município. Tinha aqui algumas questões, é uma breve intervenção, mas que gostaria de colocar. A primeira, naturalmente, relativamente às festas que terminaram esta manhã, como disse o Sr. Presidente há pouco, há umas horas. Naturalmente, gostava de começar por saudar todos os envolvidos na organização, na preparação, na instalação das nossas festas, bem como pela sua manutenção ao longo de todos estes dias e, em particular, os trabalhadores do município
pelo esforço, a dedicação que mais uma vez tiveram, pois a eles se deve em grande parte o sucesso das nossas festas. Também às juntas de freguesia, às associações, aos voluntários que enriqueceram a nossa festa mais uma vez. Naturalmente, houve algumas situações menos positivas, mas acredito que os bons momentos foram muito superiores ou suplantaram muito aquilo que foram as situações menos positivas. E, portanto, quem nos visitou foi de certeza muito bem agradado com o que viu em Cruz e, portanto, está de parabéns o município por esta organização e todos os envolvidos. Gostava apenas de deixar aqui algumas notas de coisas que fui ouvindo ao longo das festas. São notas de contributo para podermos melhorar para as próximas. Não é nada de grande monta, mas acho que são pequenas melhorias que, se as implementarmos, podemos ter um impacto ainda mais positivo. A primeira tem a ver com a degradação de alguns equipamentos públicos junto ao rio, nomeadamente ali as escadinhas que fazem a ligação entre a ponte e o Parque do Sorraia, que tem uma iluminação muito reduzida e sei que houve algumas quedas ali naquelas escadas. Elas estão degradadas, estão de alguma forma até partidas e, portanto, acho que é uma pequena intervenção do município, mas que pode melhorar a circulação de quem ali faz, não só nas festas, mas também no dia-a-dia, é uma zona de caminhadas. Depois recebi também alguns vídeos de águas sujas que estavam a sair das relotes que estavam de comes e bebes, estavam paradas junto ao parque infantil, estavam a sair os tubos com águas sujas para ali a zona verde, para a zona entre as relotes e o parque infantil. Estava a causar ali alguma sujidade e cheiro, portanto, acredito também que uma intervenção simples pode, no futuro, acautelar e fazer correr diretamente para o esgoto. Depois, a iluminação na zona do artesanato foi uma coisa que também eu tive a oportunidade, por mais de uma vez, ver. A zona do artesanato estava às escuras, precisa ali de mais iluminação, precisa também que haja ali alguma atração para que as pessoas se desloquem para lá, porque em determinados momentos havia milhares de pessoas na festa e não havia praticamente ninguém naquela zona, e acho que é importante que os nossos artesãos tenham ali também movimento, é isso que eles querem, e portanto gostava de deixar esta sugestão de ter também ali algo que possa criar movimento e cor e animação naquela zona. Depois, Sr. Presidente, uma nota de alguma tristeza tem a ver com aqueles 3 artesãos que foram excluídos da nossa festa. Como me referi na altura, penso que não tinha gostado nada ter incluído os 3 artesãos até porque habitualmente já costumam estar na nossa festa, acho que havia espaço suficiente por aquilo que nós vimos e até verificámos que havia ali uma banca extra que nem apresentou candidatura e, portanto, por aquilo que percebi, e, portanto, acho que aqueles que apresentaram podia-se ter garantido essa participação. Portanto, é mais uma sugestão, acho que em situações destas e havia espaço, acho que havia condições e a festa tinha ganho com isso. Depois também uma outra nota sobre algo que ouvi recorrentemente, que foi os atrasos nas atividades taurinas. Foi algo que foi muito comentado, há muitas pessoas que vêm de fora e foi algo que foi amplamente comentado, estes atrasos na realização, sobretudo no início das atividades taurinas. E depois também aqui uma situação com a ligação de água, pelo menos numa das tasquinhas, que faltava água para poderem fazer aquelas coisas mais básicas e, portanto, tiveram que, naturalmente, encontraram soluções, mas acho que com o tempo consegue-se fazer também a ligação e, portanto, são sugestões, Sr. Presidente, como digo, não são questões, são sugestões. Para terminar sobre este tema, acho que tivemos umas excelentes festas e gostava de deixar esta nota, com uma excelente participação de todos, dos que vieram, dos músicos, das nossas associações, do público, e, portanto, é uma nota muito positiva e o balanço parece-me claramente muito positivo. Depois, uma outra nota, ali na mesma zona, tem a ver com as casas de banho públicas do Parque do Sorraia. É fácil de constatar, e foi também muito comentado, que as instalações precisam de uma manutenção. Apresentam alguma degradação, portas partidas, paredes, portanto, acho que era necessário, e agora temos tempo, até porque veio o inverno, uma altura do ano mais calma, e acho que era importante fazer uma requalificação daquelas casas de banho. Eu não me lembro
desde há muitos anos, de haver ali uma requalificação profunda do espaço, desde a sua inauguração, até diria, e, portanto, gostava de deixar aqui esta sugestão que pode-se, com o tempo, agora preparar e aproveitar até o período do inverno que tem menos utilização e fazer essa intervenção. Uma outra questão tem a ver com as transmissões das nossas reuniões e uma notícia que saiu quando da última reunião, que foi extraordinária e, portanto, como me referi na altura, não ia questionar, mas que traria aqui para que o Sr. Presidente, agora sim, se tiver informações que possa partilhar connosco, seria importante clarificar esta situação que foi noticiada, nomeadamente que havia um orçamento para transmissão das reuniões mais baixo que aquele que acabou por ser adjudicado. Portanto, questiono o Sr. Presidente se esta informação é real, se o Sr. Presidente recebeu esse orçamento, se sim, porque é que adjudicou pelo valor mais elevado. Penso que é importante ser transparente nestes processos, é importante informar as pessoas e nada como ouvir de viva voz, até porque não me recordo na última semana ter ouvido declarações do Sr. Presidente sobre este assunto e, portanto, acho que não devemos deixar coisas no ar, é importante clarificar. Depois, um outro tema também da última reunião ordinária tem a ver com a presença da Cruz Vermelha no nosso Conselho. O Sr. Presidente referiu que a Cruz Vermelha, que estava posicionada no nosso quartel pelo menos há um ano, não tinha um parecer que referia que não podia manter-se no quartel paga pelo município como estava. Eu questionei um Presidente de Câmara que também tem bombeiros municipais e também tem um reforço da Cruz Vermelha. E perguntei-lhe se tinha algum parecer jurídico, alguma indicação de alguma entidade que não pudesse manter a Cruz Vermelha no quartel e continuar com o acordo para que se mantivessem. Disse-me que não, que tem há 3 anos o reforço da Cruz Vermelha, que não há nenhuma indicação, nem tem nenhuma informação que assim não possa continuar a ser e, portanto, a Cruz Vermelha vai se manter nesse município a prestar serviço, aquele serviço que deixou de prestar em Cruz, porque o município, ou o Sr. Presidente, nos informou que tinha um parecer jurídico. Assim, gostava de pedir ao Sr. Presidente, com a maior brevidade possível, nos fizesse chegar esse parecer jurídico, para vermos o que é que impede que a Cruz Vermelha esteja no nosso quartel e continuo com o mesmo nível de estranheza e de preocupação que demonstrei na última reunião, porque todos nós sabemos o nível que a nossa corporação está desfalcada neste momento, sem comandante, com imensas baixas e, portanto, Sr. Presidente, preocupa-me se não estamos a facilitar naquilo que é o socorro às populações. E, portanto, eu até questionaria ao Sr. Presidente se considera que o socorro sem a Cruz Vermelha se mantém no mesmo nível, isto é, se podemos prescindir deste reforço que tivemos durante o último ano. E, portanto, Sr. Presidente, é uma nota de preocupação. Tive o cuidado, porque se há outros que o fazem é porque provavelmente têm aqui algum respaldo legal e, portanto, o que me passaram de informação é que noutros municípios, e depois recebi informação de mais 2, que não há nenhuma questão relativamente ao reforço da Cruz Vermelha. E, portanto, Sr. Presidente, por favor, faça-nos chegar esse parecer jurídico. Depois, já tinha referido aqui em reunião anterior e gostava de reforçar, até porque têm sido muitas as notícias e as informações relativamente àquilo que tem sido o destaque de muitos atletas cruxenses, um pouco pela nossa região, pelo país, até a nível internacional e, portanto, mais uma vez, deixar aqui uma recomendação para que se realize uma gala anual do desporto, de homenagem aos nossos atletas, em que eles sejam reconhecidos. Eu acredito que o reconhecimento dos atletas leva e estimula outros a participar, a envolverem-se, a terem interesse. Nós temos no nosso Conselho várias associações, clubes, como o CAD, como o Búzios, os Corujas, que têm tido um papel muito relevante na formação de jovens talentos, na formação, têm sido muitos atletas que se têm destacado e, portanto, nas várias modalidades, todos nós conhecemos, na natação, no ciclismo, na dança, no hóquei em patins, no kart e numa série, nos desportos motorizados e, portanto, Sr. Presidente, acho que o reconhecermos quem se destaca pode ser mais um incentivo
para que mais jovens queiram também envolver-se, desenvolver-se, participar e tentar atingir os lugares mais altos. E, portanto, deixo aqui mais uma vez a recomendação para que se realize uma gala. Agora que terminou uma época desportiva, estamos prestes a começar outra, parece-me que é um bom momento de lançarmos algo deste género no início de uma época desportiva e já com a outra terminada. Mesmo quase a terminar, eu ia também falar sobre os autos de transferência, porque são questões genéricas e não aplicadas a nenhum das juntas de freguesia. Mas se o Sr. Presidente não se importa, então falo mais à frente quando chegarmos a esse ponto. Por fim, já foi falado aqui sobre a questão da informação que não nos é prestada. O Sr. Presidente, na última reunião, disse que traria esta reunião. Eu estava à espera que me fosse remetida a informação relativamente às custas com o processo da Gertal. Continuo a não ter essa informação, infelizmente. Eu penso que há 4 meses que ando a pedir esta informação. O Sr. Presidente garantiu-me na última reunião que traria. Pelo que percebo, mais uma vez, não temos esta informação. Lamento imenso. São muitos pedidos que têm sido feitos ao longo destes mais de 9 meses. Infelizmente, não vemos resposta e eu acho que não faria sentido nenhum um destes dias mandar um e-mail ou vir aqui a uma reunião de Câmara só com assuntos que foi solicitada a informação desde o início do mandato. Acho que estaríamos aqui 1 hora a falar sobre assuntos, porque verdadeiramente não temos resposta. Se pedimos 1 ou 2 informações por reunião, e há várias que não pedimos nenhuma, não percebo porque é que não nos é remetido logo na semana a seguir ou nas 2 semanas a seguir essa informação. Até porque eu acredito, no caso, por exemplo, aqui das custas do processo da Gertal, que já estão pagas. E, portanto, acho que deve haver um ofício, um e-mail. Portanto, parece-me que são coisas muito simples, Sr. Presidente. E, portanto, mais uma vez, deixo aqui este apelo, que é importante responder àquilo que são as solicitações dos vereadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Passo então a palavra ao Sr. Vereador Osvaldo Ferreira. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, por cumprimentar a Sra. Vereadora, os Srs. Vereadores, o público aqui presente, a todos os representantes da comunicação social, aos trabalhadores do município e a todos quantos nos veem em direto e também através da gravação desta reunião. Naturalmente não me vou repetir, a todos que me antecederam no agradecimento a todas as pessoas que se envolveram na organização destas festas, naturalmente que acompanho tudo aquilo que foi dito e, portanto, só um agradecimento reconhecido pelo trabalho que foi realizado. Depois queria também só pedir um esclarecimento para perceber qual foi o motivo, se há alguma razão técnica, para que esta reunião esteja a ser transmitida numa página do Montado de Sobre e da Cortiça e não na página do município de Coruche, como é habitual e que, aliás, já vinha tendo bastantes seguidores e bastantes visualizações. Recordo-me que a última transmissão já ia em mais de 600 visualizações, o que é notório, e, portanto, não compreendo porque é que agora se escolheu uma página que até tem poucos seguidores, mas certamente que haverá alguma razão técnica, razão pela qual gostava também de ser esclarecido. Depois, Sr. Presidente, começava também por referir que no passado, dia 13 de agosto, foi publicado o Decreto-Lei número 165 de 2026, que entrou em vigor no dia seguinte e que introduz, entre outras matérias, um regime especial que me parece particularmente importante para as autarquias locais. Este regime permite, em determinadas condições, que operações de entidades públicas que tinham financiamento aprovado no âmbito do PRR, mas cujo apoio tenha sido posteriormente revogado ou cessado, possam vir a ser enquadradas e financiadas no Portugal 2030. Não se trata, naturalmente, de uma transferência automática. O diploma estabelece diversas condições cumulativas. A operação tem de ter sido contratualizada no PRR, apresentar execução comprovada, ter recebido pelo menos um pagamento, não constituir auxílio de Estado e ter sido objeto de revogação de apoio. Além disso, a dívida ao PRR tem de ser inferior ao financiamento europeu a aprovar no Portugal 2030. Gostaria, por isso, de colocar 2 questões. Em primeiro lugar, saber se o município já tinha conhecimento deste novo regime e se já analisou as suas implicações para Coruche. E, em segundo lugar, se existe atualmente algum projeto no município cujo financiamento PRR tenha sido revogado ou cessado e que possa reunir as condições para beneficiar deste mecanismo.
Caso exista, seria importante conhecermos quais são esses projetos, os montantes envolvidos, o respectivo nível de execução e qual poderá ser o financiamento recuperável através do Portugal 2030. Perguntaria ainda se o município já estabeleceu ou pretende estabelecer rapidamente contactos com a CCDR e com as autoridades de gestão competentes do Portugal 2030 para identificar eventuais oportunidades e acompanhar os avisos que venham a permitir a apresentação destas candidaturas. Há também uma dimensão que não deveríamos esquecer. Este diploma não abrange apenas entidades públicas. Contempla igualmente entidades do setor social e solidário, incluindo as instituições particulares de solidariedade social. Neste sentido, deixaríamos como sugestão que o município procure também perceber se existem IPSS no concelho com operações nestas condições e, caso existam, lhes dê conhecimento destes mecanismos e facilite a articulação com as entidades responsáveis, porque, de facto, pode ser uma oportunidade muito importante para estas instituições. Estamos perante uma possibilidade excepcional de evitar que investimentos de interesse público, já iniciados, fiquem comprometidos pela perda de financiamento do PRR. Por isso, parece-me importante agir rapidamente, identificar projetos, verificar a elegibilidade e não deixar escapar uma eventual oportunidade de recuperar financiamento para investimentos que sejam importantes para o concelho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vou procurar responder aqui a algumas das questões colocadas. Eu acho que esta sugestão de fazer um reconhecimento público de todas as entidades que estiveram envolvidas na organização, na preparação das nossas festas, parece-me pertinente e falo-emos também em nome deste Executivo esse agradecimento, esse reconhecimento. Depois, esta questão das atas, nós também estamos a trabalhar de forma que seja possível, através de meios digitais, transcrever para texto, pelo menos de uma forma geral, aquilo que são as gravações destas reuniões. Estamos também a tratar da aquisição de algum software e contamos que isso também venha a facilitar o trabalho dos nossos técnicos das atas, que, como todos devemos imaginar, é um trabalho de facto exaustivo e também exigente, na medida em que deve transcrever com rigor aquilo que é tratado aqui nestas reuniões. Mas acreditamos que com estas ferramentas também seja possível fazer mais atempadamente estas atas e facilitar também o trabalho aos nossos técnicos. Depois, esta questão dos requerimentos, o vereador vou ter que lhe dar mais uma vez razão, mas estou também a aguardar que nos chegue essa informação para lhe poder enviar. Peço desculpa não ter sido mais atempadamente também. Também o vereador Francisco Gaspar, tomei boa nota também daquilo que identificou como necessidades também a ter em consideração, que me parecem a mim questões de pormenor, também o referiu, face àquilo que foi a dimensão das nossas festas. Depois, quanto à notícia, eu confesso que não conheço os pormenores da notícia, mas aquilo que questiona relativamente à adjudicação, eu não tenho conhecimento que tenha havido um orçamento mais baixo. Foi tratado pelos nossos serviços, pelo Serviço de Comunicação, e foram solicitados orçamentos, também daquilo que tem sido o trabalho de outras câmaras, de conhecimento que temos de empresas que prestam este serviço também para outros municípios, e foram contactadas e foi adjudicado também aquela que nos pareceu também ser a mais adequada. Depois, a questão da Cruz Vermelha. Efetivamente, existe um parecer, Sr. Vereador. Esta questão, eu não posso negar. Estar a negar aquilo que é um parecer jurídico, não tenho conhecimentos para poder desconstruir aquilo que é um parecer jurídico com esta natureza. Se me puder também dizer qual é o município, também posso solicitar a esse município. Nós também estamos à procura de tentar encontrar aqui forma de que a lei não seja tão cáustica sobre este assunto. Agora, o que é facto é que ela nos impede. Mas, se me puder, eu, com certeza tenho todo o gosto em contactar esses municípios, no sentido de também perceber que provavelmente já se terão confrontado com esta situação, ou não, e terão, eventualmente, conseguido encontrar aqui uma alternativa. Que eu também, agora... O parecer que temos, isso é dos serviços da Câmara? Não, é externo. É esta entidade com que nós... Mas quem é a entidade? É esta entidade que nós parceiros, que também aqui é o... Não. É um escritório jurídico que nos presta apoio jurídico.
ao lado, provavelmente o vereador está-se a referir ao cartaz. Naturalmente. É dos poucos municípios que têm bombeiros municipais. Sim, Santarém também tem. Eu ia enviar a informação assim, está postado. Muito obrigado, senhores vereadores. Mas eu vou fazer chegar o parecer, para fazerem o vosso julgamento também. Ó, Sr. Presidente, mas faça-nos chegar nos próximos dias, por favor. Faço-nos não é? chegar, Deixe chegar esse reforço pedido. Se for hoje, amanhã. Obrigado. A Gala Anual do Desporto e o reconhecimento daqueles que têm o mérito de facto, desporto e também de cultura. Estamos a preparar, eventualmente no mês de outubro, no início já da próxima época desportiva, também fazermos esse reconhecimento. Os custos do processo da GERTAL, eu por acaso tenho aqui os valores e vou-lhe dizer, peço desculpa não lhe ter Mas dito no início. Já conhece? Não, envie-me, Não, eu digo. se faz favor. Eu digo. Deixa-me só encontrar, peço desculpa. Então, o valor da dívida perdoada corresponde a 10% do total, que é de 7.150 euros e 73 cêntimos. O valor das custas, que, conforme o assunto veio aqui na altura, foi solicitada, portanto, a isenção de custas, são 4.407 euros e 75 cêntimos. Ou seja, a diferença será um valor inferior àquilo que a Câmara teria que pagar, de 2.742 euros e 98 cêntimos. Para já, pode acrescentar este valor das custas de 4.407 euros, portanto, superando um valor de quase 7.000 euros, portanto, 7.150 euros, se eventualmente estas custas também não vierem a ser cobradas conforme foi solicitado. Sr. Presidente, permite-me, eu não gosto de interromper, mas este não pode ser o princípio de nós não pagarmos para termos um desconto na dívida para depois pagar menos custas. Neste caso, é uma vantagem para o município. Acho que nem se deve usar este argumento. E conforme tem verificado, este assunto tem vindo à reunião e tem sido aprovada a atualização dos valores. Mas remeta-me para eu fazer aí a conjugação de valores, certeza. se faz favor. Mas o vereador tem estes valores? Não, Estes valores das custas, não. Tem, Remeta-me vereador. Isto no assunto que veio à reunião de Câmara tem lá os valores todos. Foi por lá que fomos ver. Depois, Vou confirmar. a questão da plataforma, o que refere, é verdade, estamos com um problema na plataforma do município e estamos a criar uma plataforma dedicada só para as transmissões das reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal, só que ela só vai produzir efeitos daqui a alguns dias, creio. Portanto, para nos socorrer temporariamente de uma outra plataforma. Portanto, foi só por isso. Ou seja, já agora, pronto, tivemos problemas técnicos na página do YouTube, na conta do YouTube do município, desde ontem. Enfim, as questões, os termos em que o YouTube também se rege, há questões que nós publicamos que, enfim, há sensibilidades, e podem perceber porquê, e, portanto, a conta neste momento está bloqueada. E tivemos que aceder a uma nova, aliás, à plataforma do Montado sobre a Cortiça, porque era aquele que estava disponível de imediato. Contudo, pretendemos criar uma conta específica, única e exclusivamente para as reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador, já agora peço-lhe também, aqui, isto é um assunto muito recente, portanto, que foi publicado no dia 13 de agosto, que entrou em vigor no dia 14, foi aquilo que percebi do vereador Osvaldo Ferreira. Se tiver aqui mais algum conhecimento que nos queira também informar sobre esta situação, agora o que refere, obviamente que é pertinente e iremos saber até que ponto, até que medida conseguimos também afetar ao município de Coruche alguns desses financiamentos. De facto, a legislação saiu muito recentemente, ainda não conseguimos avaliar na sua plenitude. Os serviços estão também a avaliar e existe aqui, salvo erro, 2 projetos que poderão estar aqui neste regime de transição entre o PRR e o Portugal 2030. Inclusive, aproveitei também a presença do Sr. Vice-Presidente da CCDR também para agendarmos uma reunião para verificarmos aqui o enquadramento destes projetos no Portugal 2030. Mas pronto, estamos a avaliar, ainda não houve tempo, como devem calcular, para fazermos essa avaliação com maior profundidade. Muito obrigado, Sr. Vereador. Passamos então ao nosso período da ordem de trabalhos, período da ordem do dia. E queria então focar-me em primeiro lugar aqui naquilo que é
os pontos que estão agendados. E há aqui um conjunto de pontos, em virtude de um conjunto de fatores, também não está excluído o facto deste período de festas festivo, onde estivemos também envolvidos num conjunto de outras atividades. A documentação que deve acompanhar o agendamento destes pontos não chegou atempadamente. Uns por umas razões, noutros por outras. E há aqui um ponto que carece de melhor aperfeiçoamento daquilo que também é a documentação que o acompanha. Eu iria propor a esta Câmara que fossem retirados desta ordem de trabalhos o ponto número 1 e o ponto número 2, que tem a ver com a aprovação das atas, que foram disponibilizadas tardiamente. O ponto 13, que tem a ver com autotransferências da freguesia da Erra. O ponto número 15, que tem a ver com autotransferência de competências da freguesia de Santana do Mato. E o ponto 16, que é o autotransferência de competências da freguesia de São José da Lamarosa. Também o ponto 22, que se prende com a reabilitação e utilização pública de zonas destinadas a estacionamento e lazer. Também a documentação não foi enviada atempadamente. E o ponto 27, que tem a ver com o contrato de programa para a organização do Campeonato do Mundo das Nações de Pesca, cuja documentação precisa de aperfeiçoamento. Eu propunha a esta Câmara que pudesse votar favoravelmente a retirada destes pontos. Alguma... Sim, alguma consideração? Faça, por favor. Sim, eu também. Era exatamente sobre esta questão dos autos de transferência que eu há pouco queria intervir. O Presidente já fez a intervenção, penso que não há qualquer dificuldade em que aceite a minha opinião, ou pelo menos que eu ouça. Claro. E tem a ver com exatamente os autos de transferência de competências. Se o ponto 13, que tem a ver com a transferência para a freguesia da Erra, e o ponto 15, que tem a ver com a transferência para a freguesia de Santana do Mato, e o ponto 16, que tem a ver com a transferência para São José da Lamarosa, vão ser retirados, que não foram disponibilizados atempadamente, não foram disponibilizados, pura e simplesmente. Eu propunha que todos os outros autos de transferência de competências das freguesias fossem retirados e fossem analisados no conjunto numa próxima reunião. Porque isto é sempre uma visão parcelar das coisas, quando nós estamos a aprovar ou a votar 5, deixando 3 por votar numa outra circunstância. Eu penso que também, já agora, faremos tudo na mesma reunião, temos termos de comparação e é uma visão mais equilibrada do conjunto daquilo que são os autos de transferência. E, portanto, numa próxima reunião de Câmara, viriam todos atempadamente, uns já são disponíveis, os outros ficariam disponíveis atempadamente, para nós, em reunião de Câmara, deliberarmos sobre todos. Penso que é mais equilibrado, mais justo e mais razoável. Portanto, era isto que eu gostava de dizer. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador Francisco Gaspar, também sobre esta matéria? Não, eu tinha algumas questões, não especificamente sobre o assunto, até porque considero que os autos de transferência, se nos são presentes e de acordo com os documentos, já foram devidamente aprovados e, portanto, não me causa nenhuma dificuldade de os votar hoje. Tenho algumas questões que farei, então, quando chegarmos ao ponto dos autos, mas, genericamente, aquilo que vai sair é que depois a aprovação em Assembleia Municipal, terá que haver a aprovação em Assembleia Municipal e, portanto, mesmo que agora sejam aprovados em separado, depois na Assembleia Municipal, acredito que não se vão fazer duas e, portanto, será aprovado na mesma reunião da Assembleia Municipal. Não tenho nenhuma questão, porque acredito piamente que os Presidentes de Junta, que já, dos documentos que nos foram presentes, que aprovaram devidamente e está nos documentos e, portanto, nesse sentido, tenho outras questões que não relativamente a esse tema. Mas também não tenho nenhuma objeção, se for de acordo deste Executivo, que devem vir todos em conjunto, também não tenho nenhuma questão particular sobre o assunto. Muito obrigado, Sr. Vereador. E eu recordo, de facto, a esta Câmara que o Presidente foi mandatado por esta Câmara de acordo com as propostas de autotransferência que foram aqui aprovadas. Elas foram submetidas também à apreciação das juntas de freguesia, portanto, e para além daquelas que aqui referi, todas elas já aprovaram esses autos de transferência. Portanto, eles são do conhecimento desta Câmara, não houve alterações, como não podia haver sem ser do conhecimento desta Câmara. Agora, o facto de ser conjuntamente ou separado, penso que a mim também não me causa nenhuma diferença. Todos estivermos de acordo, podemos tirar. Se não estivermos de acordo, podemos votar aqueles que estão agendados para hoje. Todos juntos. Então assim, para além
dos pontos que referi serão retirados da ordem de trabalhos, ou proponho que sejam retirados da ordem de trabalhos. O ponto número 9, todos eles se referem a autos de transferência, neste caso, freguesia do Boscainho. O ponto número 10, para a freguesia de Branca. O ponto número 11, freguesia de Coruche. O ponto número 12, freguesia de Fajarda. E creio que estão todos. Já tinha referido. Eram uns dos que... O 14. Peço desculpa. Sim, também o autotransferência, o ponto número 12, o autotransferência da freguesia de Coço. Sim. Então, os pontos que foram referidos, proponho que sejam retirados da ordem de trabalhos desta reunião. Quem vota contra, quem se abstém, retirados por unanimidade. Passamos então aos pontos que estão agendados. Ponto número 3. Venda de lotes da área empresarial do Sorreia, zona industrial do Monte da Barca. Encontram-se disponíveis para venda os lotes 15, 17, 71, 72, 81, 86, 87 e 88 na zona industrial do Monte da Barca Norte. Considerando o previsto no regulamento de venda de lotes da área empresarial do Sorreia, pode a Câmara Municipal, sempre que considere oportuno, colocar à venda os lotes disponíveis e divulgar a sua deliberação por edital. O preço base a considerar para a venda dos lotes é o respectivo valor patrimonial tributário resultante da avaliação efetuada nos termos do Código do Imposto Municipal. Os candidatos admitidos à ata pública deverão licitar verbalmente com lances mínimos de 500 euros. Há uma tabela anexa onde estão disponíveis o valor dos lotes que posteriormente serão disponibilizados em edital. Deverá ser constituída a Comissão de Análise, propondo-se a seguinte constituição. Vereadora Doutora Susana Gaspar, na qualidade de eleito. Doutora Angélica António, chefe da Divisão Financeira, na qualidade de elemento do Departamento Administrativo e Financeiro. E Doutora Irina Pinto, técnica superior do Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento Económico, na qualidade de elemento da Divisão de Planeamento Estratégico. Propõe-se assim que a aprovação do edital, aqui também anexa esta informação, e a Comissão de Análise. E também que a Comissão de Venda a constituir, para efeitos de direção de asta pública, seja constituída pelos mesmos elementos que constituem a Comissão de Análise e que seja nomeado Presidente da Comissão de Venda, a vereadora Doutora Susana Cruz. Alguma consideração sobre este ponto? Coloco à votação, ponto número 3. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto número 3, aprovado por unanimidade. Ponto número 4. Asta pública para arrematação de bancas no mercado municipal. Foi recepcionado um pedido formal de um utilizador diário que pretende concessionar uma banca com caráter mensal. Propõe-se assim que a Câmara delibere a realização de uma asta pública para a arrematação das mesmas. Aprovar a proposta edital em anexo que define as cláusulas da asta pública. Alguma consideração sobre o ponto número 4? Qual era o ramo da atividade desta candidata à banca 10, que eu não vi aí? Tem a 9 e quer ficar também com a outra. Estava a pedir que o Sr. Presidente tenha informação sobre qual é o ramo de atividade da candidata à banca 10, que já tem a banca 9 e quer aumentar o espaço, mas eu não... Não vi nos documentos, se for muito pertinente, nós vamos tentar obter essa informação ainda durante a reunião de Câmara e já informaremos, Sr. Vereador. Alguma questão? Faça favor, Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 4, gostava só de reforçar o pedido que já fizemos aqui também há alguns meses, relativamente à informação sobre bancas, lojas, etc., do mercado municipal. Gostava de reforçar esse pedido, porque foi aqui, por mais que uma vez referido, e a informação ainda não nos chegou. A informação que se refere? Sobre dívidas das bancas, das lojas e outras questões que foram aqui levantadas relativamente ao mercado. Até que havia um grupo de trabalho, uma comissão de trabalho a analisar, portanto que nos seja remetido às conclusões dessa comissão. Não há conclusões, é um trabalho continuado. Então que nos remetam os relatórios que estão a produzir e que espero que não haja dívida nenhuma e que esteja tudo regularizado, e por isso é que não nos chegou nada. Ó, Sr. Presidente, não estou a ver outra razão, não é? Portanto, eu verdadeiramente espero que a razão seja essa, que esteja tudo bem e, portanto, que não haja necessidade de chegar nada ao executivo. O grupo de trabalho está a fazer o seu trabalho, vou trazer aqui o ponto de situação.
Não havendo mais questões, coloco à votação o ponto número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 4, aprovado por unanimidade. Ponto número 5. Início do procedimento de elaboração do Regulamento Interno de Cibersegurança. Perante o aumento da quantidade e da sofisticação das ciberseguranças, peço desculpa, não está correto. Perante o aumento da quantidade e da sofisticação das ciberameaças, bem como a crescente utilização e dependência do uso das tecnologias de informação e comunicação pela sociedade, afigura-se indispensável assegurar a generalização da cibersegurança nos órgãos e serviços que constituem a administração pública. Revela-se essencial adotar medidas preventivas em cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 125/2025, que aprova o regime jurídico da cibersegurança, relativo a medidas destinadas a garantir um elevado nível de cibersegurança, uma vez que as ciberameaças podem comprometer a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação das redes e dos sistemas de informação da administração pública e dos operadores de serviços essenciais. O regulamento a produzir destina-se assim a estabelecer um conjunto de princípios e regras a que deve obedecer a utilização dos sistemas de informação do município de Coruche, de forma a garantir a segurança da informação em ambiente digital, assegurando os níveis adequados de integridade, autenticidade, disponibilidade e confidencialidade requeridos para a sua proteção, mitigando, assim, o impacto de eventuais incidentes que possam comprometer o regular funcionamento dos serviços municipais. Assim, revelando-se imprescindível proceder à aprovação de um regulamento interno de cibersegurança que preveja as normas inerentes à utilização dos equipamentos informáticos e redes do município, zelando por manter a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade da informação, prevenindo a ocorrência e diminuindo o impacto das ciberameaças. Propõe-se que a Câmara delibere iniciar o procedimento de elaboração do referido regulamento e publicar edital com o teor que aqui se anexa. Alguma consideração sobre este tema? Faça favor, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, considero muito importante que o município avance com este regulamento interno de cibersegurança. Hoje a segurança informática já não é apenas uma questão técnica, é uma questão de continuidade dos serviços públicos, de proteção dos dados dos cidadãos e, em última análise, de confiança na própria instituição. E os números justificam esta preocupação. Segundo o Centro Nacional de Cibersegurança, os incidentes reportados na administração pública local aumentaram 26%, tendo este setor passado da 8ª para a 4ª posição entre os setores com mais incidentes registados entre 2023 e 2024. Num outro dado particularmente relevante, o phishing e o smishing representam 35% dos incidentes registados pelo CERT.pt em 2023, o que demonstra que uma parte muito significativa do risco continua a passar pelo fator humano. Por isso, gostaríamos de deixar algumas sugestões para o regulamento que agora vai ser elaborado. Em primeiro lugar, que fique claramente definida a cadeia de responsabilidades em matérias de cibersegurança e de resposta a incidentes. Em segundo lugar, que seja generalizada a autenticação multifator, sobretudo nos acessos remotos, contas privilegiadas e sistemas mais sensíveis. Em terceiro lugar, que exista uma política rigorosa de cópias de segurança, incluindo cópias isoladas dos sistemas e testes periódicos de recuperação. E, por último, que a formação em cibersegurança seja periódica e obrigatória, incluindo a todos os trabalhadores, acompanhada, se possível, por exercícios de simulação de phishing. E acrescentaria ainda a necessidade de um verdadeiro plano de resposta a incidentes, com procedimentos, responsáveis, contactos e tempos de atuação previamente definidos, bem como exercícios periódicos que testem se esse plano funciona realmente. O novo regime jurídico exige precisamente uma abordagem baseada no risco, continuidade da atividade, formação, gestão de acessos, segurança dos fornecedores e mecanismos de resposta a incidentes. Portanto, apoiamos claramente o início deste procedimento, mas julgo que devemos aproveitar esta oportunidade para criar não apenas um regulamento, mas uma verdadeira cultura municipal de cibersegurança. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador, pelas suas recomendações. Tomamos boa nota. Coloco, então, à votação o ponto número 5.
Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 5, aprovado por unanimidade. Ponto número 6. O ponto número 6 e o ponto número 7 versam praticamente sobre o mesmo assunto, sendo que o ponto número 7 tem a ver com alteração ao orçamento, enquadrado no plano orçamental plurianual do município para os anos 2026 e 2030, e o ponto número 6, que antecede, alteração às grandes opções do plano de 2026 e 2030. A justificação para estas alterações, eu gostaria de dar aqui conhecimento de uma forma sucinta. Uma das rubricas tem a ver com a requalificação da EB23 do Dr. Armando Lizardo, cujo valor no PPI tem uma dotação de 2.756.700 euros e o valor da empreitada, agora que é conhecido, tem um valor de 3.507.226 euros e 39 cêntimos e tem um prazo previsto de 24 meses. Portanto, esta rúbrica terá que ter uma dotação de 750.526 euros e 90 cêntimos, que se distribui ao longo de 3 anos. Também a rúbrica da requalificação da creche da Quinta do Lago, que tinha um valor de 212.500 euros e cujo o valor da empreitada, de acordo com o projeto que está em conclusão, que já foi entregue parte dele, tem um valor de 1.272.000 euros e um prazo de execução de 18 meses. Portanto, carece de um reforço de 1.059.500 euros e também por um período de 2 anos. Também a rúbrica de qualificação da Escola da Azervadinha, que se localiza, a Escola da Azervadinha 2, que se localiza nos Montinhos, tem uma dotação no PPI de 360.470 euros e o valor da empreitada prevê-se que seja na ordem dos 530.000 euros, com um prazo de execução de 12 meses. Portanto, terá que ter um reforço de 169.530 euros e é distribuído ao longo de 2 anos. Também a qualificação da EB1 do Rebocho, cujo valor PPI é de 371.100 euros e tem um valor previsto de execução desta empreitada de também 530.000 euros e um prazo de execução de 12 meses. Carece, portanto, um reforço de 132.500 euros, distribuído ao longo de 2 anos. Portanto, e estas as principais rúbricas carecem de alteração e depois os devidos ajustes para o equilíbrio do orçamento. Eu acho que poderemos, se eventualmente pretender intervir, falar sobre os dois assuntos e votamos individualmente cada um deles. Certo. Faça favor, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente a esta 17ª alteração às grandes opções do plano, gostaria de deixar uma questão que se pretende essencialmente com a qualidade da informação que é disponibilizada aos membros desta Câmara. A informação interna que fundamenta a proposta limita-se praticamente a dizer, considerando a necessidade de alteração às grandes opções do plano de 2026. É isto que diz. A informação que veio à Câmara, que foi entregue aos vereadores para estarem a apreciar este documento, diz sinteticamente, considerando a necessidade de alteração às grandes opções do plano de 2026. Mas qual é concretamente essa necessidade? Nada é referido. O Sr. Presidente esclareceu-nos agora aqui, mas nós precisamos, para analisar os assuntos, precisamos dessa informação. Porque é que essa informação que o Sr. Presidente acabou de ler agora não vem nesta informação dos técnicos? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Se olharmos apenas para 2026, encontramos um movimento relativamente reduzido. São anulados 10.000 euros em 2 ações e reforçadas outras 2 ações pelo mesmo montante. Se fosse apenas isto, estaríamos perante uma alteração de alcance bastante limitado. O problema é que, quando analisamos o mapa plurianual, verificamos que existem também alterações com efeitos em 2027 e 2028, designadamente anulações de dotações, sem que a informação nos explique as razões desses movimentos. E mais, só quando chegamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, relativa à alteração orçamental, percebemos que está igualmente previsto em 2028 um reforço de receita no valor de 750.000 euros. Ou seja, há aqui alterações com uma dimensão plurianual bastante superior àquilo que a leitura da informação interna nos permite perceber, e é precisamente isto que eu considero que deve ser melhorado. Já falei aqui várias vezes na importância dos técnicos reforçarem a qualidade da informação que é prestada. Estamos a falar de técnicos superiores, são pessoas com uma elevada capacidade técnica, não é admissível
que os documentos venham à Câmara com estas condições? Com uma linha a dizer, considerando a necessidade de alteração. É claro que a gente sabe que há uma necessidade de alteração, mas qual é ela? Qual é a necessidade de alteração? Nada é dito. Não me parece razoável que, para compreendermos as verdadeiras naturezas de uma alteração às grandes opções do plano, tenhamos de cruzar mapas contabilísticos e procurar explicações na documentação de um ou outro ponto da ordem de trabalhos. Por isso, gostaria também de perguntar qual é a razão que o Sr. Presidente agora já nos deu, a razão concreta para o reforço dos 750 mil euros e que nós não conseguimos compreender, eu pelo menos não consegui, e considero-me uma pessoa com conhecimentos na área financeira e, portanto, para mim não era evidente quais eram as razões dessa alteração, que operações de financiamento corresponde, qual é a justificação para as anulações previstas para 2027 e 2028. Eu não estou a questionar, neste momento, a necessidade dessas alterações, não é isso que está aqui em causa. Estou a dizer que quem é chamado a deliberar deve conhecer a respectiva fundamentação, e isso não acontece. Deixava, por isso, uma sugestão de melhoria de que futuras alterações às grandes opções do plano e ao orçamento sejam acompanhadas de uma nota justificativa, ainda que sintética, identificando os principais movimentos, os respectivos valores, os anos abrangidos e, sobretudo, as razões que as determinam. Isto é que faz sentido para nós tomarmos uma decisão informada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não, Só a perguntar se querem intervir. eu tinha aqui um apontamento, mas como o Sr. Vereador já referiu, tinha só a ver com a necessidade de... Eu percebi, interpretando aquilo que eram os mapas. Agora, podia vir de uma forma clara a informação relativamente ao que é que se pretendia nesta alteração. Agora, só nos aumentou aqui a complexidade para tentarmos perceber porque é que havia aquele reforço e viu-se claramente que tinha a ver com as escolas, mas tivemos que estar a interpretar. E, portanto, acho que reforçar só esta mensagem que penso que não custa nada vir imediatamente o enquadramento da alteração. Nós vamos ver na mesma as verbas, mas já temos o enquadramento. Muito obrigado, Srs. Vereadores. Então, coloco então à votação o ponto número 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 6 aprovado por unanimidade. Também o ponto número 7, que é a alteração ao orçamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 7, também aprovado por unanimidade. Ponto número 8. Segunda alteração ao Plano Anual de Recrutamento de 2026. No seguimento da saída do Comandante dos Bombeiros, existe a necessidade de alterar o Plano Anual de Recrutamento devido às classificações orçamentais. Na rúbrica Bombeiros, Corporação de Bombeiros, categoria Carreira e categoria Comandante dos Bombeiros, posto de trabalho B7, criação de um lugar. Não estava previsto no Plano Anual de Recrutamento. Assim, propõe-se à Câmara que delibere e propõe à Assembleia Municipal que delibere nos mesmos termos a criação deste lugar. Uma consideração sobre esta matéria. Coloco à votação. Ponto número 8. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 8. Aprovado por unanimidade. Ponto número 9. Sim, peço desculpa. Todos estes agora foram anulados, que são a sequência de pontos que têm a ver com os autos de transferência. Eu não fiz referência na aprovação dos pontos de alteração às GOP e ao orçamento, mas penso que ficou subentendido que é para submeter à Assembleia Municipal. Sr. Presidente, se me permite, só antes de saltar, eu não vou fazer a intervenção que tinha preparado, porque neste momento não faz sentido relativamente aos autos de transferência, portanto só dá a nota que fica para a próxima reunião, devia ter feito no período antes da ordem do dia, adiei e agora não faz sentido estar a fazer. Muito obrigado. Passamos ao ponto número 11, número 17, peço desculpa. Aquisição de serviços de certificação legal de contas, ao abrigo do artigo 77º da Lei 73/2013, a adjudicação e aprovação da minuta do contrato. Nos termos e para cumprimento do número 1 do artigo 125 do Código dos Contratos Públicos, considera-se estar o órgão competente para a decisão de contratar a Assembleia Municipal, na posse de todos os elementos que lhe permitem tomar a decisão de adjudicar a aquisição de serviços de certificação legal de contas ao concorrente Martins Pereira, João Careca e Associados SROC Limitada, pelo valor unitário anual de 7.200 euros, que prefaz o valor global de 21.600 euros,
valores aos quais acresce o imposto sobre valor acrescentado à taxa legal em vigor. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal remeta o presente projeto de decisão de adjudicação, que contém a súmula dos procedimentos administrativos adotados e a formulação de uma proposta que visa uma tomada de decisão tendente à adjudicação. A Assembleia Municipal é o órgão competente para a decisão de contratar. Uma consideração sobre o ponto 17. Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 17. Aprovado por unanimidade. Ponto número 18. Aquisição de serviços de ligação à rede elétrica para a herdade dos concelhos. Propõe-se a aquisição do serviço de ligação à rede elétrica para a herdade dos concelhos, pelo valor de 34.860 euros, com o IVA incluída a taxa de 23%. De acordo com a proposta da redes. Alguma consideração sobre este ponto? Coloco à votação. Ponto número 18. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 18. Aprovado por unanimidade. Ponto número 19. Empreitada para o Centro de Integração Ambiental e Herdade dos Concelhos, terceiro cálculo de revisão de preços provisória. Na reunião de 27 de 8 de 2025, a Câmara Municipal aprovou o pagamento do valor de 11.379,33 euros mais IVA, referente ao primeiro cálculo de revisão de preços provisória. Na reunião de 1 de 4 de 2026, a Câmara Municipal aprovou o pagamento do valor de 29.789,42 euros mais IVA, referente ao segundo cálculo de revisão de preços provisória. Deu entrada no município a proposta para o terceiro cálculo de revisão de preços provisória, enviada pela entidade executante ADCJ Limitada. Procedeu-se à elaboração e à verificação do proposto. O terceiro cálculo resulta no valor provisório de 54.077,36 euros mais IVA, com o qual o empreiteiro concordou. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal aprove o terceiro cálculo de revisão de preços provisória no valor de 54.077,36 euros mais IVA. Alguma consideração sobre este ponto? Coloco. Sim, Sr. Vereador, faça a favor. É uma nota muito curta, mas queria só realçar que no seguimento da recomendação que deixámos na última reunião de Câmara, registro de facto com agrado o facto de este assunto já vir acompanhado do respectivo cabimento prévio à deliberação da Câmara. Creio ser este o procedimento adequado, assegurando a necessidade de cobertura orçamental e portanto, isto parece-me que os procedimentos corretos e espero que de futuro se mantenha assim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Logo então à votação, ponto número 19. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu abstenho. Aprovado por maioria com uma abstenção. Ponto número 20, também sobre a mesma empreitada. Empreitada para o Centro de Integração Ambiental e Herdade dos Concelhos, seção provisória parcial. A empresa ADJC Limitada pediu a realização de vistoria a fim de recepção provisória parcial dos elementos integrados no capítulo 2, relativo à torre de vigia, aos passadiços, ao ponto de encontro. Realizada a vistoria, verificou-se que os referidos trabalhos estavam em condições de ser recepcionados. Propõe-se assim que a Câmara aprove a recepção provisória dos mesmos. Alguma consideração sobre o ponto número 20? Coloco então à votação o ponto número 20. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 20, aprovado por maioria com 3 abstenções. Ponto número 21. Empreitada para o Centro de Integração Ambiental e Herdade dos Concelhos, pedido de prorrogação do prazo. Esta é uma informação um pouco extensa, eu vou cingir-me aqui a alguns parágrafos. Portanto, em 5 de agosto de 2026 dá entrada um pedido de prorrogação do prazo para a realização da empreitada do Centro de Interpretação Ambiental e Herdade dos Concelhos por parte da contratante ADJC Limitada. Face ao descrito aqui na informação, que é bastante extenso, relativo aos pedidos de prorrogação, propõe-se que a Câmara tenha em consideração que, em relação ao pedido de prorrogação, não é admissível que, face ao atual regime legislativo, requerer a prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada. Que o prazo de execução da empreitada só pode ser prorrogado se tiver sido suspenso ao abrigo do artigo 297º do Código dos Contratos Públicos ou nos termos dos trabalhos a mais, de acordo com o artigo 374 do mesmo Código. Uma vez que não existem fundamentos para a suspensão, não pode o prazo da empreitada ser prorrogado.
Propõe-se assim que a Câmara delibere indeferir o pedido de prorrogação, conforme também foi justificado nesta informação. Alguma consideração sobre este ponto número 21? Faça favor, vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, da leitura que fiz dos documentos, concordo claramente com a proposta, que está bem fundamentada e bem estruturada e, portanto, de leitura bastante simples. É também por essa razão que, o conteúdo deste parecer, que me abstive nos pontos anteriores e que votarei favoravelmente este. Gostava que o Sr. Presidente nos pudesse informar neste ponto, tendo em conta que o parecer o refere, quais são os atrasos, se tiver essa informação, qual é o atraso neste momento desta obra e se o município já tem algum procedimento com vista a atuar junto à empresa na salvaguarda daquilo que são os interesses do município. E, portanto, acho que o parecer dos serviços está muito bem elaborado e que ficam estas dúvidas, não é? Se há atrasos, de quanto tempo são os atrasos e o que é que o município está a fazer para rapidamente não permitir que esses atrasos se prolonguem, porque as razões evocadas claramente são desajustadas de acordo com aquilo que é o parecer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Não disponho desta informação nesse momento. Sim, mas pode ser. Mas relativamente àquilo que nos tem sido comunicado, nas reuniões, inclusive já tenho tido com o empreiteiro, é do desaparecimento de alguns dos materiais da empreitada. Que está no parecer. Exatamente. Sim. E que, de acordo com o empreiteiro, isso tem afetado também o normal desenvolvimento daquela empreitada. Porém, de acordo com aquilo que está aqui plasmado na informação, não é suscetível de sustentar aqui qualquer prorrogação. Até porque o estaleiro de obra, pelo que diz nos documentos, é da responsabilidade do próprio empreiteiro e, portanto... Muito obrigado. Obrigado, Sr. Passo então à votação do ponto número 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 21, aprovado por unanimidade. Ponto número 22 foi retirado. Passamos ao ponto número 23. Auxílios económicos, ano letivo 2026-2027, listas definitivas. Portanto, elas fazem parte da informação anexa a este assunto, portanto, tem algum caráter sigiloso. Não me vou referir, como é óbvio. No entanto, considerando que decorreu o prazo de reclamação das listas provisórias dos auxílios económicos para o ano letivo 2026-2027, propõe-se que a Câmara Municipal delibere a aprovação das listas definitivas, portanto, aqui em anexo a esta informação. Alguma consideração sobre o ponto 23? Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 23, aprovado por unanimidade. Ponto número 24. Transportes escolares 2026-2027, alunos não abrangidos pela gratuitidade do transporte escolar. O município tem nos últimos anos assegurado o transporte dos alunos que não se encontram abrangidos pela gratuitidade do transporte escolar, designadamente por residirem a menos de 3 km do respectivo estabelecimento de ensino, desde que a capacidade das viaturas afetas à rede de transporte escolar seja compatível com o número de interessados. Nos anos anteriores, o valor mensal fixado para o transporte assegurado pelos serviços municipais e pelas juntas de freguesia aos alunos do primeiro ciclo e da educação pré-escolar foi de 17,95 €. Neste contexto e nos termos do disposto na alínea E do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75 de 2013, compete à Câmara Municipal deliberar sobre as condições de utilização do referido transporte, propondo-se para o ano letivo 2026-2027. Definir que o pagamento da mensalidade do transporte escolar seja efetuado mensalmente através do carregamento do cartão digital do aluno no portal SIGA no primeiro dia útil de cada mês pelo valor correspondente à respectiva mensalidade. Determinar que, em caso de incumprimento do prazo de pagamento por um período de 60 dias, o Serviço de Transportes Escolares notifique o respectivo encarregado de educação para proceder à regularização da situação no prazo de 5 dias úteis. Decorrido este prazo, sem que a dívida seja regularizada, o aluno deixará de usufruir do serviço de transporte escolar. Determinar reduções da mensalidade mediante a apresentação de atestado médico ou documento equivalente que comprove a ausência dos alunos, estando escalonado de 5 a 10 dias, 10 a 15 dias e de 15 a 20 dias de ausência justificada. E fixar o valor em 18,33 €, o valor mensal do transporte escolar para o ano letivo 2026-2027, aplicável aos alunos do primeiro ciclo e da educação pré-escolar,
que não se encontrem abrangidos pela gratuitidade do transporte escolar. O valor proposto resulta da atualização do valor anteriormente praticado, de 17,95 €, pela taxa de inflação. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar as condições de pagamento das mensalidades do transporte escolar, aprovar o procedimento aplicável em caso de incumprimento do pagamento das mensalidades, aprovar as reduções de mensalidade previstas para os períodos de ausência consecutiva devidamente justificados e fixar em 18,33 € a mensalidade de transporte escolar aos alunos do primeiro ciclo e da educação pré-escolar que não se encontrem abrangidos pela gratuitidade para o ano letivo 2026-2027. Alguma consideração sobre o ponto número 24? Faça favor, vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este tema, a este ponto, gostava que o Sr. Presidente nos pudesse informar, ou o Sr. Vereador, se tiver mais informação, se nesta proposta, até porque li várias vezes a mesma, se há alguma alteração relativamente àquilo que é o que está em vigor neste momento. Não consegui perceber dos documentos, porque não o refere, se alterava alguma coisa face ao que esteve em vigor no último ano letivo, e acho que era importante se houve alguma alteração que nos pudesse ser informado. Não, foi apenas a atualização do valor pelo valor da inflação. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Coloco então à votação o ponto número 24. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto número 24 é aprovado por unanimidade. Ponto número 25. Proposta do Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2026-2027. O transporte escolar é uma medida de que reforça o apoio às famílias na deslocação casa-escola, promovendo a frequência escolar e a utilização do transporte coletivo em detrimento do transporte individual. A elaboração do Plano de Transporte Escolar baseia-se nos seguintes pressupostos: gratuitidade para os alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário, quando residuam a mais de 3 km do estabelecimento de ensino que frequentam. Gratuitidade para os alunos com dificuldades de locomoção que beneficiem de medidas ao abrigo da educação inclusiva, independentemente da distância da sua residência ao estabelecimento de ensino que frequentam, sempre que a sua condição o exija. A organização e o controle do funcionamento dos transportes escolares são da competência das câmaras municipais. Cumpre ao município de proceder, em cada ano letivo, à elaboração do Plano Municipal de Transportes Escolares, com base no número de alunos transportados no ano letivo transato, fazendo uma previsão para o ano letivo 2026-2027. Assim, propõe-se que o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2026-2027, que se encontra anexo a esta informação, seja aprovado pela Câmara Municipal. Alguma consideração sobre o ponto 25? Faça favor, Sr. Vereador. Sr. Presidente, relativamente a este tema, foi uma questão que durante o último ano letivo, já no primeiro semestre deste ano, foi colocada por alguns pais, nomeadamente na Fajarda, que tinha a ver com alterações no circuito do transporte. A questão que coloco é muito idêntica à anterior, se aquilo que vamos aprovar hoje, ou que está a ser proposto, é os mesmos circuitos que foram definidos já durante o ano letivo, ou se existe alguma alteração. Sim, em princípio o que diz aqui é para ter como referência o ano letivo anterior. O que está portanto, neste momento. Muito obrigado. Porque não, eu questiono, porque não está claro, não faz referência ao passado, faz apenas à proposta. Muito obrigado. Coloco então à votação o ponto número 25. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 25, aprovado por unanimidade. Ponto número 26. Isenção do pagamento das taxas de utilização dos equipamentos esportivos, associações do Conselho. Considerando os pedidos apresentados por associações do Conselho, nomeadamente os Corujas, Ginásio Clube de Corujas, Clube de Karaté Amical de Corujas, Grupo Desportivo Coruchense, Clube Associativo e Desportivo de Corujas, cá de Corujas, Associação Turma da Cíntia, Pascoaloto e os Padeleiros, CPC-COR, Clube Pádel de Corujas, Associação Desportiva, visando a utilização de instalações municipais, designadamente pavilhões desportivos, salas polivalentes, Estádio Municipal Professor José Peseiro e campos de ténis e pádel, durante a época desportiva 2026-2027, bem como a consequente isenção do pagamento das respectivas taxas de utilização. A utilização destes equipamentos por parte das associações do Conselho constitui um importante complemento às atividades por estas desenvolvidas, proporcionando aos atletas, alunos e participantes experiências de aprendizagem, momentos de convívio e desenvolvimento pessoal, contribuindo para a promoção da atividade física, da inclusão, da participação comunitária e do bem-estar físico e emocional. Considerando o interesse público municipal subjacente às atividades desenvolvidas pelas associações do Conselho, bem como o contributo destas entidades para a promoção da prática desportiva, da coesão social e da saúde e do bem-estar da população,
entende-se que os pedidos apresentados se enquadram nas disposições previstas no Regulamento de Taxas do município de Coruche. O número 1 do artigo 28º do Regulamento de Taxas Municipais estabelece que, sem prejuízo das isenções ou reduções previstas na lei, pode a Câmara Municipal, através de deliberação fundamentada na prossecução de competências ou atribuições municipais, isentar parcial ou totalmente do pagamento de taxas de determinadas atividades e ou entidades. Assim, propõe-se que a Câmara delibere autorizar a utilização das instalações municipais, designadamente pavilhões desportivos, salas polivalentes, estádio municipal, professor José Peseiro e campos de ténis e pádel, durante a época desportiva 2026-2027, e isentar as referidas associações do pagamento das respectivas taxas de utilização destas instalações municipais. Alguma consideração sobre o ponto número 26? Coloco então à votação o ponto número 26. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 26, aprovado por unanimidade. Também o ponto número 27 foi retirado para a aperfeiçoamento. Presidente, dá-me licença, peço desculpa porque eu estava distraído, não percebi qual é a razão de retirar o ponto 27. Não... Carece de aperfeiçoamento. Há aqui propostas, não corresponde exatamente àquilo que é o orçamento. Carece de mais orçamentos por parte da entidade. Mas a verba que está prevista é escassa? Não é escassa. Falta a justificação para a verba. Faltam os orçamentos. Sim, falta os orçamentos. Eu ia questionar sim, isso. Sim, okay. Por isso carece de aperfeiçoamento. Ponto número 28, portanto, a aprovação das deliberações em minuta. Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Deliberações aprovadas em minuta por unanimidade. Terminado que está o período da ordem do dia, passamos ao período de intervenção do público. Caso alguém pretenda intervir, vou-lhe questionar se concedeu autorização para recolha de imagens, para transmissão dos seus dados pessoais. Concedeu autorização para a transmissão dos seus dados pessoais e recolha de imagem? Está autorizado? Então, faça favor, dirija-se àquele microfone. Então, boa tarde. Estou aqui no balcão. Era para, não sei se é uma crítica, se é um apelo que eu quero apresentar, que é o seguinte. No dia da picaria, apareceu lá um conjunto daqueles das tasquinhas, já todos com elas no fato, que é assim mesmo, que é o que eles sabem fazer, e em altos berros. Estava ali os cavalos, todos ali à entrada, onde estava eu, estava mais gente, e eles, claro, com aquele barulho todo que eles vinham com as coisas, com a música, os cavalos tiveram medo. E eu tive mesmo com um pé de um cavalo ao pé de mim, outras pessoas a mesma coisa, não foram pisados por era caso, e era para dar informação ao presidente das festas Borda d'Água ou à Câmara que o avise que aquelas situações não podem acontecer. Querem ir ver a festa, vão a pé e não levam aquelas músicas. E outra, porque é que o presidente das festas de Borda d'Água, só ele é que pode ter as bebidas, as carinhas à venda com as bebidas? Mas, pelo menos foi o que me disseram e que me informaram, que só ele não deixa ter mais ninguém. Ele é que anda com as carinhas das cervejas, para estar de aparelhante, só ele é que pode vender, exceto que eles estão no recinto das festas, claro. Agora, só ele é que ele é proibido alguém vender bebidas assim fora, só ele, ou então a malta das tertúlias, claro. Era só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Kim. Mais alguém para intervir? Também concedeu a autorização? Pode-se dirigir ao microfone, se faz favor. Ana Vicente, Malhada Alta. Primeiro que tudo, dar os parabéns à Câmara por esta festa que, a meu ver, a par com o ano que teve o Escalema e o Fernando Daniel, foi das festas que tiveram mais afluência em termos de público. E depois sugerir aqui, porque não me escondo atrás do teclado, e vir aqui presencialmente, não é criticar, mas é sugerir aqui umas alterações. Em termos do touro à corda, alterar o sítio onde ele se realiza. É inadmissível o que fazem ao jardim.
as pessoas passam lá, os funcionários neste caso, preparam as festas e em 2 ou 3 dias o jardim é destruído completamente. E então sugeria que ou aproveitassem a rua de 5 de outubro, que já está preparada para a intervenção dos touros na rua, ou então que adaptassem o espaço lá por trás do Lidl, que tem aquele espaço todo para ser uma alternativa. Pronto. Em relação à sugestão das festas, outra coisa que gostava de aqui acrescentar, em relação ao dia 15, este ano calhou um sábado, é feriado a nível do país, a afluência em termos de gente não é tão profunda porque é ranchos. Se tiverem um artista de renome a complementar esse dia, como foi feito agora para o dia 14, porque antigamente era o fogo e touros na rua, e agora já colocaram um artista para manter cá mais as pessoas, e nomeadamente as pessoas vão ver o artista, vêm mais cedo e acompanham também um bocadinho os ranchos. Sugerir que agora vem aí depressa, dezembro é já ali, sugerir que se rentabilize o Rio Sorraia, nomeadamente fazer a passagem de ano, evitar que as pessoas vão para fora do concelho, ver outras coisas e terem o fogo de artifício de final de ano com um artista e um DJ. Eu, pessoalmente, só saio de casa se tiver um concerto que eu gosto de ver, porque de outra maneira, passagem de ano, para mim, é em casa. Posto isto, e por último, gostava de também pedir que pensassem aqui numa solução ou numa alternativa para trazer pessoas que não podem frequentar os estádios de futebol, nomeadamente nos jogos importantes, ou das 3 maiores equipas a nível do país, ou com a seleção, pôr um ecrã gigante num espaço a designar, para todos quem não pode ir ao estádio poder assistir aos jogos. Pronto, é isto. Obrigado. Muito obrigado, Ana. Alguém do público para intervir? Faça favor. Tem consentimento? Dirija-se ao microfone. Muito boa tarde. Não sei se está ligado. Está ligado. Muito boa tarde. Se calhar não preciso de microfone. Minha voz ouve-se bem. Não é, nós ouvimos, é para a gravação. Para a gravação. Das imagens. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, restantes membros, Sr. Vereador, restantes membros também do Executivo, Srs. Vereadores, Dionísio Menos, Sr. Vereador Osvaldo, Sr. Vereador Francisco Gaspar. O meu nome é José Manuel de Brito Pinto. Sou funcionário 1128 do município de Cruz. O seu comportamento cívico, a quando depois do cortejo, é simplesmente execrível, deplorável. Sr. Presidente, peço desculpa. Eu sei que é gravado. Sr. Presidente, o que se passou no dia do almoço. Eu vou dizer o que é que se passou. É questões mesmo. Eu venho pela primeira vez dizer o seguinte, Sr. Presidente. O Sr. Vereador Francisco Gaspar, depois do cortejo, eu estava trajado. Eu sou funcionário do município, Sr. Presidente, como você conhece. Sim, sim. O Sr. Vereador, eu fui cumprimentar todos cordialmente, e o Sr. Vereador disse que não me conhece de lado nenhum. E hoje venho-me apresentar. Sou funcionário em 1128, Sr. Vereador Francisco Gaspar. O meu nome é José Manuel Brito Pinto. E a forma como se comportou também na forma da abertura das festas, e o que fez a um vereador, também não pode ficar impune. Sr. Presidente, peço desculpa esta minha intervenção, mas este é o local próprio, oportuno e digno para as coisas serem ditas. Como o senhor sabe, eu também ando nas plataformas digitais. Eu poderia fazer um bonito texto hoje no Facebook, mas não o faço. Venho aqui, hoje, presentemente, para apresentar a minha indignação por o comportamento do Sr. Vereador Francisco Gaspar para um funcionário do município. Espero que aprenda uma coisa, Sr. Vereador. O senhor não é funcionário do município. O senhor foi eleito e a mim
deve-me respeito pelo meu trabalho que executo enquanto funcionário do município. Muito obrigada. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Damos por encerrado aqui dentro da ordem do dia. Também, peço desculpa, no período de intervenção pública, mas referi aqui algumas questões. Penso que, de um modo geral, foram feitas aqui algumas sugestões. Há uma que referiu relativamente às condições de segurança da picaria. Acho que todas as atividades devem acautelar as condições de segurança de quem pretende assistir, não só a picaria, mas todas as outras devem acautelar e até informar e esclarecer, porque eu também tenho dúvidas que todas as pessoas que estão a assistir a estas atividades estão suficientemente esclarecidas sobre a segurança daqueles locais ou dos locais onde estão a assistir. Depois, a venda de bebidas que referiu, nós deliberámos aqui nesta Câmara, portanto, a transferência sobre a responsabilidade por alguns espaços aterrados onde decorrem atividades taurinas e sobre o espaço também da zona da principal zona da atividade da festa, onde decorrem os concertos. Há espaços que estão à responsabilidade, portanto, da Comissão de Festas, que deliberámos aqui. Como é feita a gestão, eu não conheço, presumo que ela seja feita corretamente, mas não sei responder isso. Depois, Ana Vicente também trouxe-nos aqui um conjunto de sugestões. Também vamos recebendo de outras pessoas também algumas das opiniões que aqui partilhou e vamos tendo em consideração. De facto, nós tomamos um bom registro dessas questões. Umas é possível, outras não é possível e vamos procurando melhor. E é também não, há coisas que... E é também por isso que temos ajustado aquilo que é o programa, o cartaz das festas, àquilo que tem sido referido aqui. Eu tenho ouvido poucas pessoas, isto é um gosto pessoal e penso que também será partilhado por todos. Eu também entendo que o programa das festas deve ter mais atividades desportivas. Tem muita atividade cultural, taurina, mas falta componente desportiva ao programa das festas, que eu gostaria também, penso que todos gostaríamos de ver mais atividades, quer seja de esportes motorizados, quer seja de esportes de atividade física, aquáticos, temos aqui, de facto, o Rio, como referiu, e podemos, de facto, procurar incrementar mais alguns desportos também no cartaz das nossas festas, que já acontecem. Atividades desportivas já acontecem também aqui no Rio, a nível da pesca, mas queríamos, acho que deve o cartaz ter mais atividades desportivas. Quanto ao dia 15 que falou, temos recebido também informações nesse sentido e essas necessidades menos nos fazem chegar. A localização do Touro à Corda, eu sou da opinião que ele se pode manter naquele sítio desde que seja salvaguardada a questão dos danos que eventualmente causa. Como é que salvaguarda isso? Do lado oposto há barreiras. Daquele lado não há. É assim, o touro vai para cima, vai por para cima dos... Peço desculpa entrar em diálogo. Vai porque está permitido neste momento. Não tem barreiras. Do lado da GNR tem. Não vai para a GNR. Portanto, É assim, o jardim... ele tem alguma capacidade de regeneração, mas eu também reconheço que... E vai ser destruído. Eu reconheço isso e penso que podemos evitar alguns danos, sim. Muito obrigado também pela sugestão. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Damos aqui por encerrada a nossa reunião de Câmara. Em relação à passagem do ar. Fica a sugestão. Muito obrigado.